Olá, turma, tudo bom? Hoje nós vamos aprender comandos do terminal do CMD. Por que aprender comandos do CMD? Todo desenvolvedor, todo programador hoje precisa utilizar o terminal de comandos. Tem algumas linguagens que nós precisamos inicializar um projeto via terminal de comando. A gente precisa acessar algumas funcionalidades que só está disponível no terminal de comando. Então, faz-se necessário aprender o terminal de comandos. Então, hoje a gente vai ver manipulação de diretórios. Diretórios e pasta são a mesma coisa, tá ok? Então, vamos lá. A ideia nossa aqui, eu tenho aqui uma imagem da estrutura de pastas. Professor, mas não é terminal de comandos? Você começou mostrando a estrutura de pastas, gráfico, que a gente vê lá no Windows Explorer. Aqui, o importante é o seguinte, toda vez que a gente for manipular, é sempre bom, é sempre legal a gente imaginar a estrutura, a subordinação. Então, o que eu tenho aqui? Como exemplo que nós vamos construir, eu tenho aqui o aula, o controle, o arquivos, eu tenho banco, projeto e texto, 3 diretórios, e depois eu tenho imagens. Estas pastas, estes diretórios, eles estão subordinados. Eu tenho que ter em mente que tudo está dentro do diretório aula. Dentro do controle, eu tenho arquivos e imagens. Dentro de arquivos, eu tenho banco, projeto e texto. Visualmente é mais fácil. A gente não precisa decorar todas as pastas, os diretórios da unidade C, mas é necessário a gente ter em mente, ter uma visualização das pastas que nós estamos trabalhando. Então, essa estrutura que está aqui, nós vamos manipular, nós vamos aprender a controlar ela aqui na prática. Então, esta estrutura nós vamos aprender a criar e manipular. A ideia aqui é a seguinte, nós vamos criar essa estrutura, aula, controle, arquivo, banco, projeto, texto e imagens, todos esses diretórios, e vamos apagar. A gente vai construir e apagar, fazer toda a manipulação. Então, quais são os comandos que nós vamos manipular? Eu fiz aqui um resuminho para a gente focar nos comandos relacionados a diretórios. Então, a gente vai ver o cd : o cd /, o cd, o nome da pasta, o md, o nome da pasta, e o rd, o nome da pasta. Esse que tem um nome quer dizer o quê? Que para eu utilizar esse comando, que é o cd e o nome da pasta, que entra em um diretório, eu preciso especificar qual diretório. Então, entre o sinal de maior que e menor que, seria o nome do diretório que eu quero entrar. No caso do MD, que eu quero criar. No caso do RD, que eu quero apagar. O CD /, ele retorna a raiz. O CD : ele sai de um diretório. A gente vai ver também o dir, que serve para listar arquivos e diretórios, e o cls limpa-tela. Eu deixei separado porque não são comandos exclusivos do diretório, para manipulação de diretórios. Então esse vai ser o nosso resuminho, que a gente vai ver todos eles na aula. Eu vou deixar aqui do lado a nossa estrutura, deixa eu ver se eu consigo aqui posicionar. Posicionamos aqui a nossa imagem ao lado do terminal, para a gente poder sempre ter em mente o nosso foco que nós vamos construir. E agora a gente vai, na prática, construir essa estrutura e apagar essa estrutura de
diretórios. Então vamos lá, eu estou aqui na minha raiz da unidade, eu vou criar a pasta aula, que está ligado à unidade C. Então, para a gente criar, nós usamos o comando md aula, enter. Será que eu criei? Ele não deu comando inválido nenhum, ele simplesmente voltou ao prompt de comando. Então, esse C dois pontos que vocês estão vendo aqui, C dois pontos contra barra, ele é o nosso prompt, nós chamamos de prompt. Para eu verificar se foi criado, eu posso dar o comando dir, ele vai listar, e a gente vê aqui que o diretório aula foi criado. Maravilha. Para eu criar o controle, ele está dentro do diretório aula. O que eu vou fazer? Eu vou dar cd aula, e agora eu posso utilizar o comando novamente de md para criar o controle. Antes disso, se eu der o comando dir, a gente vai verificar que não existe pasta nenhuma aqui dentro. Então eu vou colocar md controle. Estou vendo aqui que na mesma estrutura do controle, ou dentro do controle, eu tenho arquivos e imagem. Então vou ter que criar esses dois diretórios, essas duas pastas dentro do controle. Vamos verificar se o controle existe. Esse comando dir não é necessário, é só para demonstrar, para verificar, mas ele é muito rápido. Quem quiser utilizar não tem problema algum. E vou entrar no controle. E dentro do controle, repare aqui no nosso prompt de comandos, eu tenho aqui C dois pontos contra barra aula contra barra controle. Eu vou criar o MD, vou criar o arquivos e imagens, utilizando o comando MD. Um de cada vez, arquivos, e agora MD imagens. Criei dois diretórios dentro do controle. Eu crio sempre na pasta corrente, na pasta que eu estou, no diretório que eu estou. Vou verificar com o comando dir e nós vamos verificar que imagens e arquivos foi criado dentro do controle. Aqui, ó, pasta de C dois pontos contra barra aula contra barra controle. Então eu tenho essas duas pastas, esses dois diretórios aqui dentro. Eu tenho aqui no nosso alvo, na nossa imagem, o banco, projeto e texto, que estão dentro de arquivos, do diretório arquivos. Então eu vou dar cd arquivos para eu entrar dentro do diretório arquivos. E agora eu vou criar os três diretórios, as três pastas. Banco, md projeto, md texto. Vou dar o comando dir para eu verificar. As três pastas estão lá dentro. E vou exemplificar voltando, vamos supor que eu quisesse voltar para a raiz da unidade. O que é raiz? O C dois pontos contra barra, e eu vou digitar cd contra barra, ele volta para a raiz da unidade. Muito bem, criamos toda a estrutura. Vamos imaginar agora que eu quisesse apagar, quero apagar tudo, só para a gente exercitar. Posso dar o comando para apagar? Vamos ver aqui na nossa estrutura. O comando para apagar é o rd. Posso, vamos lá, não vai dar certo, só para exemplificar. rd aula. Ele vai dar a seguinte mensagem: a pasta não está vazia. Por quê? Eu não posso apagar uma pasta, um diretório, se ele estiver com algum arquivo ou subdiretório dentro dela.
Nesse caso, nós não temos nenhum arquivo, mas nós temos dentro do diretório aula o controle, dentro do controle arquivos, nós temos toda a estrutura. Então, eu não tenho condições de fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou entrar cd aula, eu vou entrar dentro do aula no controle, cd controle, eu vou entrar no arquivo, no diretório arquivo. Arquivo não existe, é arquivos. Eu posso usar setinha direcional do teclado para cima e colocar o S. Legal para a gente ver mais um recurso. E dentro do diretório arquivos, eu agora tenho os 3 diretórios, banco, projeto e texto, que agora sim eu posso apagar, porque eu sei que dentro deles não tem nada. Eu vou dar RD banco, RD projeto e RD texto. Beleza, vou dar o dir, a gente vai verificar que não tem mais nenhum diretório. Vou sair do arquivo, não posso digitar RD arquivos, porque eu não posso apagar um diretório, sendo que eu estou dentro dele. Na verdade, ele até entende que eu estou pagando o diretório arquivos que está dentro do arquivos, como se tivesse 2 diretórios, um dentro do outro, com o mesmo nome. Então, eu vou sair uma pasta somente, então é cd espaço ponto ponto, eu saio do diretório arquivos e agora sim eu posso apagar arquivos, saio do controle, posso apagar controle, será? Vamos dar o dir? Vamos tentar. A gente esqueceu do imagens, eu acho que a gente esqueceu do imagens, vamos ver? Eu vou tentar apagar, é até legal para a gente testar. Controle. Ele vai falar que não está vazio, então vamos embora. Vou dar entrar no controle, beleza, vou verificar, a gente já sabe que é arquivo, desculpa, imagem, a gente vai apagar o diretório imagens, RD imagens, vou sair agora sim de controle, do diretório controle, apagar controle, sair do diretório aula e apagar o diretório aula. Com isso, o que nós fizemos? Vou dar o dia, a gente vai ver que o aula não existe mais. Então, nós construímos toda a estrutura de diretório e apagamos utilizando todos esses comandos aqui. Faltou o CLS, né? Limpa a tela. Mas nós saímos de um diretório, retornamos à raiz, entramos em diretórios, criamos com o comando md, apagamos com o comando rd, listamos com o comando dir, e agora vamos limpar a tela. Limpar a tela é só uma limpeza que nós fazemos, né? Aqui, vou colocar CLS, ele limpa a tela. Quando tiver com muita sujeira, que eu quiser limpar o terminal, é o comando CLS. Maravilha? Então nós vimos, é rápido, é básico, mas primordial para qualquer programador, desenvolvedor, conhecer a manipulação de comandos de terminal, principalmente de diretórios, para a gente poder navegar entre as pastas, entre os diretórios do terminal de comando. Aulinha bem rápida, repitam isso várias vezes, apaga, crie outros diretórios, outras estruturas, só para brincar, para exercitar e ficar fera nesses comandos, que não podem deixar de utilizar, tá? Não pode deixar de conhecer. Até a próxima aula. Um abraço.